a história de sucesso de hoje traz um empresário, mais do que empresário. Ele é um bom amigo, um super pai, um marido super exemplar. E eu tenho orgulho de trazer aqui para que vocês conheçam um pouquinho dessa história, que é uma história que vem da roça, gente. Com vocês, Márcio Batista. Obrigada, amigo. Obrigada por estar pelo aqui. Convite. Obrigado. É muito legal poder contar um pouquinho da sua história, que é longa, gente. Se a gente fosse ficar aqui para contar de verdade, precisaria aí de mais de hora. Mas a gente vai tentar resumir. Márcio, você não é de Sorocaba, você nasceu onde? Eu nasci numa cidadezinha chamada Perobal. Perobal, no fica... distrito de Umuarama, no Paraná. Pé Vermelho. Esse No povo, Paraná. Pé Vermelho, é gente boa. É. Todo mundo que vem no Paraná aqui é gente boa. E aí, conta como você veio parar aqui em Sorocaba? A história, assim, meus pais, né, se conheceram na roça. Meu avô é migração de italianos, né, e conseguiram um pedaço de terra no Paraná, lá desbravaram mata. Nossas casas lá eram feitas de pau a pique, meu pai que construiu, e tinha uma vida de sobrevivência da roça, que era plantava, o que colhia, não via dinheiro praticamente, né. E o Márcio criança, era sonhador? Então, eu lembro muito pouco da minha infância, até meus 7, 6 anos, eu lembro muito pouco. Ali meu pai fez a primeira roça de café, e o que fez a gente vir embora para a cidade foi que, na época, quando teve a primeira geada, estava pronto para colher a roça de café, tinha a primeira geada, e meu pai perdeu tudo na geada, né? E aí eu tinha, acho que 5, 6 anos. Ele migrou para a cidade de São João do Ivaí, depois para Caloré e Arapongas, onde comprou uma égua, um carrinho e foi vender verdura na rua. Tá vendo, gente? E aí, de lá para cá, ele tinha um amigo aqui em Sorocaba, né? E eu acho que trocaram na época a carta, e ele via que eu, meus irmãos, estavam crescendo, e tentou aventurar na cidade grande. E vocês vieram pra cá com quanto? 10? Eu com 9 anos para 10 anos. E daí você estudou aqui? Aí é outra missão, né, Lilian? Chegamos em Sorocaba 26 de dezembro de 1976. E fomos morar praticamente numa favela. Olha isso, gente. Era o último bairro da cidade, na Vila Carol. Era uma casinha de cerca de arame farpado. Tudo, assim, algo que a gente... não conhecia, né? Porque a gente veio do Paraná, era puro, não tinha maldade, não tinha nada. E ali eu me encontrei com tudo que foi tipo de maldade, bandidagem, era molecagem de rua, né? E por obrigação do trabalho, o pai veio para cá tentar fazer feira, não deu certo, foi trabalhar de ajudante de pedreiro e a mãe de costureiro. E vocês? E eu, praticamente, era eu e minha irmã e meu irmão. E eu, com 9 para 10 anos, praticamente, estava ficando 10 anos ficando moleque de rua. Sei. Né? E aí que eu acho que surgiu a grande salvação. Eu acho que Sorocaba tem e eu, inclusive, eu quero resgatar isso, assim que for possível, a Guardinha Mirim. Nossa. Olha, é impressionante isso que você está falando, porque quantas oportunidades, quantas pessoas incríveis saíram de lá, né? E você foi um deles? Eu sou um deles. E agora, assim, com 10 para 11 anos, eu entrei na Guardinha Mirim. E na época era regido um pouco ainda pelo quartel, tinha que usar fardinha. Isso, farda azul. Eu lembro. E foi uma coisa assim que me tirou da rua, porque eu já estava praticamente... O pai chegava às 6 horas e ia me buscar de cinta no campinho de futebol. Apanhou bastante. Apanhei, não, o pai era rigoroso nesse ponto. E eu tenho só a agradecer. Eu também acho. E aí eu entrei numa empresa, né? Meus 11 anos, entrei numa empresa e ali fiquei por 9 anos trabalhando, né? E foi ali que me despertou, né, o sonho. Eu via o dono da empresa, né, era uma concessionária de caminhões, eu via ele assim como um ídolo, sempre tive ele como um ídolo, referência, né? Uma referência. E ali foi me despertando a vontade, né, de ser alguém, de conquistar algumas coisas, que graças a Deus eu cheguei lá.
Não só chegou, como tem muita coisa para fazer ainda, né? Porque ele não para, gente. E assim, você foi praticamente um dos precursores dos carros usados na cidade, é isso? Você foi uma loja assim diferenciada nesse. Eu não digo precursor porque o carro usado Sempre teve, mas sempre assim, no teve, né? estilo de. Mas a inovação, eu acredito que eu consegui fazer uma grande diferença no mercado aqui na cidade. Quais eram os diferenciais que você implantou na época? Então, quando eu comprei meu primeiro carrinho com 19 para 20 anos, e eu fui comprar numa loja. É. E aí eu vi que na época era aquele esquema, era um pátio de pedra, uma gaiola de passarinho pendurado, um escritorinho no fundo, né? E aquele atendimento muito mal e tal. E aí eu comprei um carrinho e por força, como na vida, na gente parece que, né? Quando a gente pensa que tudo mal é mal, às Não é. vezes não é. É. É o melhor mal que vem para bem, né? Exato. Eu tinha um gerente, ele queria trazer o irmão para trabalhar no meu lugar, eu praticamente estava para ser promovido e aí ele começou a me humilhar, pisar, e aí que eu peguei, junto com o meu primeiro sócio, saímos e compramos o primeiro carrinho e começamos a negociar, né? E aí um carrinho de um foi para dois e tal, e aí que a gente ia para o feirão, à época e tal, e montamos nossa primeira lojinha. E aí dessa lojinha foi aumentando, bom, se tornamos uma lojinha boa. E aí eu comecei... A lojinha, gente, que ele tá falando, não é lojinha, né? Não, É uma hoje, loja. não, hoje é uma loja, mas na época era né, eu comecei no Hermelino Matarazzo, depois era realmente 4, 5, 6 carros, aí veio o plano Collor, que tomou o dinheiro de todo mundo, 1990, né? ó. E aí eu consegui vender, até tocar fita para poder sobreviver, que sobrava dos carrinhos e tal. Então, assim, para se tornar uma loja, foi tempo. E quando eu vi que já tinha um pouquinho, eu comecei a perceber no mercado que existia uma carência muito grande de prestação de serviço, né? Então, eu fui pioneiro primeiro em montar uma oficina para poder dar assistência para os meus clientes. Bacana. Né? Melhorar o ambiente porque, assim, por exemplo, mulher entrava em loja de carro, era horrível. As mulheres não tinham, na época, passavam na Rua 7, dava medo de entrar. Né? Parecia um mano de canibal na frente. Não é? E aí eu criei um ambiente bacana, né? E aí a gente foi construindo, mas o grande, acho que o segredo foi realmente dar para o cliente uma assistência, desde da questão de pós-venda, né? E eu fazia um pré-venda e pós-venda, né? Então, meu cliente nunca ficou na mão. Muito legal. E aí a gente foi ampliando, criando estrutura e foi se renovando. Porque eu acho que o segredo, Lília, é se reinventar. Toda vez se reinventar, né? Você lê muito? Nada. Nada? Mas o que te alimenta? O que me alimentou muito, por incrível, até esses dias atrás, por curiosidade, encontrei ele no aeroporto de Campinas e falei, sou seu fã. Professor Marins. Ah, professor Marins. Ele é uma referência para Sorocaba, né? Na época, eu queria aprender alguma coisa e eu comprava aquelas fitas cassete que ele vendia, né? E eu estudava aquilo, né? Você sabe que... Atendimento, tudo. Então, para mim, ele foi, assim, uma referência. Não só para você. Para mim, enquanto palestrante, o Marins sempre foi uma super referência. Então, eu olhava o Marins palestrando e falava assim, um dia eu vou palestrar. E acho que a grande realização de um sonho, para mim, foi quando eu e ele usamos o mesmo palco. Nós dois fomos convidados para o mesmo evento. E quando eu entrei, eu falei para ele, professor, hoje eu tô realizando um sonho, porque hoje eu sou sua colega de trabalho. Olha, nossa! que lindo. Eu tive muitas experiências Não assim, é legal? Porque assim, e eu vejo você com essa... Você tá sempre se reinventando. Primeiro você começou com usados, daí você foi para a área de motos também. Então hoje você tem empresa de revenda de motos. Agora você tá com a Jet. O grupo, na verdade, né, eu formatei o grupo Jet Ballback, né, que é seguido das concessionárias Yamaha. Hoje são 8, 9 concessionárias, né? A gente teve as maiores lojas de seminovos de Sorocaba região, né? Nossa, fundei a Ubap, fundei a Hotcar,
o grupo Jet Ballback. Então, a gente está alicerçado no segmento de motos e carros seminovos, né? A maior loja de seminovos praticamente de Sorocaba é a nossa, Jet, aqui perto da prefeitura. Na Carlos Reinaldo Na Carlos Mendes. Reinaldo Mendes. E também, depois, veredei um pouco para o lado da construção, né? A gente hoje está um pouco também nos prédios comerciais, fazendo alguns Bacana. prédios comerciais, no investimento da construção de locação, né? Eu construo para alocar para a gente. Então, e para os próprios sedes próprios. Então, hoje eu estou investindo um pouco também no segmento imobiliário. Muito legal. Agora, eu quero mostrar um pouquinho o Márcio, que não perdeu suas raízes, porque o Márcio adora música sertaneja, adora cozinhar, cozinha muito bem, porque quando ele chama os amigos para comer lá as comidas caipira que ele faz, são maravilhosas. O Márcio, que adora um bom vinho. Então, vamos começar Minha paixão lá. é um vinho bom. Vamos começar lá pelo retorno às raízes. Você fez na tua casa um cantinho para lembrar a roça. E é onde você cozinha, onde você recebe os amigos. Esse resgate faz bem pro teu coração? Ah, muito. É. Assim, ali é minha raiz, né? Da onde a gente veio, eu sempre procurei cultivar, sempre procurei passar. Quando minha filha fez 15 anos, primeira, vou tentar falar sem me emocionar. Emoção faz bem. Mostra o coraçãozão que esse homem tem. Eu falava, eu pedi para dar umas palavras, né? E na hora veio essa memória, né? Filha, faça de conta que você faz parte, a gente faz parte do universo, né? E a vida, para ela produzir, que nem a rocinha do pai lá, eu falava para ela, né? Tem tempo de plantar, tem tempo de colher, né? Se a gente plantar num solo fértil, vai produzir, precisa ter água, ter adubo, ter amor, né? Verdade. E assim você faz parte desse universo. Você foi muito gerada com amor, com carinho. E saiba do seu tempo. Tenho tempo para plantar, para colher. E assim eu fui usando a narrativa do universo, né, que conspira a nosso favor, né? E vai dar frutos bons. Sem E hoje dúvida. você é um fruto bom que foi gerado, né? E foi muito assim espontâneo, emocionante, né? Então essa origem da onde a gente veio, eu procurei fazer em casa. Então hoje eu tenho na minha casa realmente uma cozinha caipira, com fogão a lenha, tenho uma rocinha lá que eu tenho todos os meus pés de fruta, tenho minha horta. É. E a minha terapia, Lilian. Nossa, e é muito legal da gente ver isso, porque o homem que não honra as suas raízes, ele não progride como deveria, né? Porque quando a gente honra os nossos antepassados, a nossa origem muitas vezes humilde ou não, né? Porque tem pessoas que nascem em berço de ouro e tá tudo bem, né? Mas a gente tem que honrar, porque o Evangelho já diz, né? Honrar pai e mãe num sentido lato. Você tocou num ponto assim realmente, eu acho que fundamental, que muito poucas pessoas entendem isso. É verdade. Né? Eu acho que pai e mãe é algo que realmente, eu dentro da minha humildade, se tem uma coisa que eu boto minha cabeça no travesseiro e durmo tranquilo, porque tudo que eu pude fazer para meu pai e mãe. É verdade. E meus pais vieram de uma origem muito humilde, muito simples, né? E gratidão, né, Lilian? Acho que o ser humano que não tem gratidão, né? A gratidão é algo que ela te reverte a seu favor, sem né? dúvida. Enobrece. Enobrece, mas ela, né? Tudo que você faz de bom e é grato no passado, no presente, te reverte o futuro também. Sem dúvida. Te gratifica com só coisas boas, né? Então eu sempre almejei isso, sabe? A gente vive num mundo que as pessoas parece que é um canibalismo, né? Mas tá sempre perto de pessoas boas e tal. E pai e mãe, meu Deus do céu, eu acho que é a base. É a base, mas a gente como filho tem que entender e respeitar que pai e mãe é uma coisa que
se você for grato a eles, independente se eles fizeram bem ou mal a você, vai ser revertido para você em muitas coisas boas, né? Cada um dá o que tem, não é? E às vezes, muitas vezes, no dia a dia do pai e da mãe, naquela ânsia de querer cuidar, criar, eles dão o que eles podem, não é? Sim, claro. Mas ainda bem que a gente teve o tratamento que a gente teve, que fez quem a gente é hoje, né? E eu vejo que você, enquanto pai, é um super pai. Bom, a Lê, que é a esposa dele, também é uma queridíssima. Eles são um casal, assim, muito bacana, que a gente gosta de conviver, gosta de estar perto sempre que é possível. Sim. Nem sempre é possível, né? Mas, assim, ele enquanto pai. Então, assim, você já tem uma filha casada, tem outra que tá aí, uma moça também. Sim. E você tem 3 mulheres cuidando de você. Como é isso? Eu falo que em casa até até a cachorra é fêmea. Meus amores, eu falo que se eu pudesse não, né? O sonho de família era ter 4 filhos e tal, mas aí a gente demorou um pouquinho, aí chegou. Mas as minhas mulheres é uma doçura, né? Uhum. Minha esposa, eu conheci ela com 14 anos, 14 na rua de anos, casa. A gente construiu uma história juntos. Quanto tempo, né? Já? Agora, dia 20, nós temos 27 anos de casado 27. E 35 juntos. Parabéns, né? Parabéns, que lindo. E minhas filhas, meu Deus do céu, que bênção. Aquilo que eu falei, eu só tenho que agradecer, porque eu acho que também são fruto do que a gente procurou passar, a fruta não né? cai longe do pé. E a minha filha mais velha agora casou passado. É de um talento incrível. Ela é estilista. Ela se formou na FAP em moda, mas ela está trabalhando com moda de alta costura, né? E ela tem um talento fenomenal, tanto é que através de um outro ateliê ela desenhou vestidos para artistas da Globo, entendeu? Agora ela já está com o ateliê dela, né? Então, assim, tem um talento. Precisamos trazer ela aqui qualquer hora. Lília, ela já está trazendo clientes de São Paulo, do Rio de Janeiro. E né? foi ela que desenhou o vestido de casamento, não foi? Sim. Foi, ela desenhou o próprio vestido, que por sinal é maravilhoso. Aliás, foi uma cerimônia muito emocionante. Eu não quero ser antiético, mas se não me falha a memória, até um dos seus vestidos de festa ela que desenhou. É mesmo? Através de um outro profissional. Tá vendo só? Foi solicitado para ela. Que legal. Eu acho que você nem sabia disso. Não sabia. Mas uma vez acho que ela comentou. Também não posso, né, ser antiético no sentido. Mas talentosíssima. E o universo também vai conspirar ao favor dela. A outra está se formando agora em odontologia. Apaixonada pelo curso. Eu fico sentido de não ter sucessão, né? Quem sabe mais para frente elas, né? Mas eu falo assim, quando a pessoa está seguindo o caminho que elas gostam. Exato. E outra, você é um empresário, assim, bem renomado, então não vai faltar aí pessoas que queiram, né, se associar a você, estar próximo de você e você ficar só no backstage ali, coordenando. Uma coisa que eu estou procurando, que eu entendi, né, demorou um pouco para entender, que é a questão da gratidão que eu estava falando. Né? Eu tenho pessoas que eu sou muito gratas a elas que me acompanharam nessa trajetória. E hoje e ainda quero fazer. Né? Hoje, por exemplo, eu fundei a Potiguara Veículos, e o Potiguara é um gerente que trabalhou comigo há muitos anos, e ele sempre foi fiel e dedicado. E agora eu dei uma empresa com o nome dele, porque ele sempre foi muito querido, muito bem articulado e tal. E hoje eu dei uma empresa que ele está tocando com sociedade para ele, né? Então hoje, assim, e tem outras pessoas que eu quero ainda ajudar, que eu quero trazer para uma vida melhor, né? Olha, porque eu acho que as pessoas que são merecedoras, honestas, né? Como eu vi muitas pessoas que não foram honestas comigo, que hoje não prosperaram, né? E assim é a vida. Eu acho que a gente tem que retribuir, né? Nós não estamos livres de sermos, muitas vezes, das pessoas faltarem com a lealdade, da gente ser colocado muitas vezes em prova, mas quem faz contra é que recebe, não é? Porque a gente toca a vida do mesmo jeito. É que eu falo, é a lei do universo. Do universo, né? ela é implacável. Né?
você está fazendo mal não para o próximo, né? Para si Você mesmo. tá, às vezes, naquele momento, você está levando vantagem para o próximo. Exato. Levando vantagem do próximo, mas o mal você está fazendo para você. Com certeza, com certeza. Como o bem também, espero. E eu vejo que na mesma proporção do mal, tem anjos na nossa vida, tem pessoas ali dispostas a nos ajudar, a estender a mão, a acreditar. Então, né? Eu falo assim que o universo, ele é muito sábio e bonito também. A vida é bonita, porque se não tivesse o mal, como que a gente vai valorizar o bem? Não é? Acho que assim, né, eu falo, se você me perguntar, viu, eu nunca pensei em dinheiro, nunca pensei em ser rico, isso aqui. Eu sempre pensei em ser alguma coisa, eu sempre olhava nunca copiei nada, eu sempre me espelhei em pessoas de sucesso. Bacana. Né? Eu sempre falo, tem uma diferença muito grande em se espelhar, em querer copiar. Verdade, Né? verdade. Então, pessoas de sucesso servem de referência para a gente e a gente traçar o caminho da gente, né? Mas sem colocar a matéria em primeiro lugar. Né? Por isso e a matéria vem por isso que você está aqui. Em consequência. Por isso que você tem uma história de sucesso, por isso que você é esse ser humano de luz. Eu tive o prazer, Lilian, depois de anos, um escritor foi me visitar no tinha o BAP lá, e com outra finalidade. E ele pensava que ele foi lá para conhecer um outro Márcio, e no fim o Márcio era eu. E aí ele perguntou, eu queria falar com o Márcio. Eu falei, eu sou o Márcio. Mas como você é o Márcio? Eu pensei que era o Márcio, um outro, não vou citar o nome, né? Aí ele, como se diz assim, ele rejeitou um pouco a minha imagem ali naquele momento. Eu falei, mas filho de quem você é? Né? Ele escrevia, acho que até posso falar o nome dele, que já faleceu, Rui Albuquerque. E o Rui, ele falou assim, filho de quem você é? Eu falei, filho do meu pai e da minha mãe. E ele causou uma estranha, não quis dizer isso e tal, mas eu tô vendo toda essa estrutura muito grande e tal, mas qual a sua história? Eu falei, não, eu vim, sim, entrei de guardinha, trabalhei tantos anos na empresa desse meu patrão e tal. Mas ele é conhecido meu, eu tive com ele ontem, ele sabe da sua história? Eu falei, não, porque eu nunca peguei na mão dele, nunca conversei, mas vou contar a sua história para ele. E assim ele contou, assim meu ex-patrão me convidou para ir almoçar um dia, e a gente, depois de anos, eu pude ter oportunidade, que é um mega do empresário na cidade, de a gente se confraternizar e tal. E aí ele escreveu, ele escrevia matérias para o Frutos dos Seus Ídolos. Olha, escreveu uma matéria, legal. E essa matéria tem no jornal até hoje. Bacana, merecidíssimo, né? Foi muito bacana. E de repente, eis você almoçando com aquele que foi o seu ídolo. Não é bacana isso? É uma realização. Eu falo, a vida conspira as coisas que a gente imagina. Que a gente imagina e que a gente deseja. Gente, olha, eu ficaria horas aqui conversando com o Márcio. E eu tenho certeza que vocês se inspiraram nessa história. Mais uma vez, a gente reforça que não existe como ter uma história de sucesso sem esse requisito que ele falou, sem gratidão, sem honestidade, lealdade. E você mostrou mais uma vez que o nosso podcast História de Sucesso, ele tem realmente vamos dizer assim, uma referência, né? Um caminho que todos trilham, que parece que são histórias diferentes, mas todos trilham o mesmo caminho. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem está começando aí, que está empreendendo, tem um sonho, as coisas estão difíceis. O que você diria para essas pessoas? Deixa uma mensagem final. Eu diria que o objetivo da vida não é ter, é ser, né? Seja uma pessoa boa, honesta, digna, né? Mas tenha metas, tenha objetivos, tenha sonhos, né? Sonhos, eles têm dois lados, eu entendo. Sabe, Lilian, é uma curiosidade. A gente fala em sonhar, né? Sonhar. O sonhar tem um sonho que ele é fictício, mas a gente tem um sonho que ele tem que ser real. Exato.
quando o sonho é real e você deseja ele de uma maneira real, ele conspira a seu favor. É verdade. Seja o que for. Eu escutei uma vez, e eu quero só dar essa mensagem, porque assim, eu escutei uma vez de uma pessoa, falou assim, viu, se você quer acordar 4 horas da manhã e você não tem despertador, você dorme com aquilo na cabeça, com aquela necessidade. Aquela necessidade, quando chega 4 horas da manhã, o que acontece? Você Você quer ir para acorda. a praia, algo que você quer muito, você acorda. Por que acontece isso? Porque você mentalizou aquilo, o seu consciente passou para o seu subconsciente Uhum, e o seu subconsciente trabalhou para aquilo acontecer. uhum. E eu era muito novo quando eu escutei isso. E aí, às vezes, até ele foi um pouquinho mais longo, ele falou, às vezes você está pensando muito numa pessoa, daqui a pouco toca o telefone, é aquela pessoa, tal. Então a gente tem... E aí eu comecei, nos meus objetivos, nas minhas metas, colocar a cabeça no travesseiro e idealizar os meus sonhos, Uhum. né? E foi incrível, aquilo foi acontecendo, foi favorecendo. Então as pessoas, elas têm que ter desejos reais de Exato. coração, Isso. né? E esse desejo real, ele conspira a seu favor, Sem dúvida. né? Então, dentro desses valores, eu acho que a pessoa não tem limite, não tem horizonte para ela Exato. crescer, né? Eu penso nisso, sempre pensei assim procuro passar para minhas filhas, quando eu tenho oportunidade de passar para alguém, né? E acabou de É... passar, né? Super obrigada de ter vindo. Gratidão imensa. Que isso. A sua história, com certeza, é uma história inspiradora. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!